Bem-vindo de volta à segunda parte de tudo o que você precisa saber sobre trabalhar na Alemanha. Se ainda não viu a primeira parte, recomendo que assista, senão terá só metade das informações. Agora, na segunda parte, falaremos sobre profissões em alta demanda. Como conseguir esses empregos sendo europeu ou não europeu? Onde encontrar esses empregos? Também vamos falar sobre aposentadoria, desemprego, sindicatos e algumas perguntas de vocês. Você está pronto? Vamos lá! As notícias alemãs e o governo vivem divulgando números dizendo que em 2030 vão faltar profissionais em certos setores. Então vou te dar alguns exemplos das profissões que estão em maior demanda agora e no futuro. Vamos começar. O primeiro tipo de profissão que a Alemanha tem uma grande escassez é de profissionais de TI. No momento, há mais de 100 mil vagas abertas para profissionais de TI, desde desenvolvedores de software até especialistas em cibersegurança e gerentes de projetos de TI, você pode imaginar. E as empresas já têm sido muito ativas no recrutamento de profissionais qualificados do exterior. Então, em Berlim, eu vi muitas pessoas vindo do Paquistão, da Índia, da Rússia. Especialmente para esse tipo de trabalho, isso não vai diminuir, só vai aumentar, porque a Alemanha está trabalhando na sua digitalização. Digitalização. A Alemanha sempre esteve atrás no setor de TI e finalmente está alcançando, mas eles não têm pessoas suficientes para trabalhar nessa área, então precisam importá-las. Desenvolvedores de software qualificados podem receber de 4 a 5 mil euros mensais, valor superior à média nacional e um bom começo. Outra área com muitas vagas abertas é serviços gerais. Não tenho certeza se essa é a palavra certa, mas pessoas que trabalham como eletricistas ou em instalações hidráulicas e de aquecimento mecânicos. Para esse tipo de trabalho, tem havido uma escassez de pessoas nos últimos 10 anos. É impossível conseguir uma consulta com um faz-tudo. Você sempre tem que esperar meses e as estatísticas dizem que, no momento, há mais de 60 mil vagas abertas. Para esse tipo de trabalho, você pode esperar um salário mensal entre 2.800 e 3.600 euros em média. Não, o barco da festa está chegando. Outro trabalho com previsões muito sombrias é o de cuidador, enfermeiro, cuidando de idosos ou em um hospital. Já existe uma escassez de 30 mil cuidadores na Alemanha, e os números vão piorar cada vez mais a cada ano, porque a pirâmide demográfica alemã é assim. Há mais pessoas idosas do que jovens, e a cada ano mais pessoas estão indo para casas de repouso, então precisam de mais gente para cuidar delas e vai haver uma grande escassez. Se você se imagina trabalhando nesse tipo de emprego, venha para a Alemanha cuidar dos nossos idosos. E como enfermeiro ou cuidador, você pode esperar um salário entre 2 e 3 mil euros por mês. O próximo é bastante paradoxal, mas a Alemanha também tem falta de pessoas trabalhando em creches, ou seja, educadores infantis. Faltam pessoas interessadas em trabalhar lá, e apesar da baixa natalidade na Alemanha, não há trabalhadores suficientes nesse setor. A estimativa é que até 2030 haverá 200 mil vagas abertas nesse tipo de área. Se você gosta de trabalhar com crianças, na Alemanha pode conseguir emprego em creche e receber cerca de 2.500 euros por mês, o que não é nada mal. Em seguida, outro emprego que terá uma grande escassez nos próximos anos é o de médico. 45% de todos os médicos na Alemanha têm mais de 65 anos de idade. Então, nos próximos anos, todos eles vão se aposentar e vai haver uma grande escassez. Então, se você quer se tornar médico, a Alemanha terá muitas vagas abertas nos próximos anos. E os médicos aqui ganham um bom salário, sendo que o salário médio seria de 7 mil euros por mês. Você pode ter uma vida muito boa com isso. Nas cidades, a situação já está bem difícil, mas é ainda pior nas vilas, porque na Alemanha todos os jovens estão se mudando para a cidade. Eles não querem viver em vilas ou pequenas cidades, preferem agitação e faltam médicos para os idosos nas vilas. Se você se imagina fazendo isso, mude-se para uma vila alemã e seja médico. Sim, ok, agora você sabe quais empregos têm maior demanda. Vamos passar para como encontrar um emprego. Dependendo de onde você vem, pode ser muito fácil ou muito difícil para você começar a trabalhar na Alemanha. Se você é da União Europeia, é muito fácil para você. Você pode simplesmente ir para a Alemanha e começar a trabalhar, não precisa de permissões. Se você não é da União Europeia, é mais complicado. Será necessário permissão de trabalho e talvez visto.
As leis alemãs sobre estrangeiros trabalhando na Alemanha funcionam assim: quanto mais qualificado você for, mais fácil será conseguir uma permissão de trabalho e residência. É uma pena para empregos de baixa qualificação, mas ainda há boas chances para quem busca vagas em áreas de alta demanda. Se você é de um desses países, pode vir para a Alemanha sem visto, buscar emprego e depois pedir residência. Se você não for de um desses países, provavelmente precisará conseguir um emprego antes de vir para a Alemanha para então solicitar o visto. A Alemanha tem grande interesse em receber trabalhadores estrangeiros e oferece diversas formas para isso. Existem vistos para profissionais de TI, vistos para quem procura emprego, vistos para estudo e treinamento. Embora passar todas essas informações neste vídeo fosse demais, levaria horas só para isso. Mas se você quiser saber mais sobre isso, acesse makeitindemany.com. Lá você encontrará todas as informações que possa precisar sobre isso. Eles até vão te dizer quais são suas chances para o que você estiver procurando. Então dê uma olhada nisso. O que também é importante fazer, mesmo antes de pensar em vir para a Alemanha, é verificar se sua qualificação estrangeira é aceita na Alemanha. Você pode fazer isso facilmente preenchendo os dados online no site oficial do governo, que informará imediatamente se seu diploma é aceito e, se não, o que fazer a seguir. Uma pergunta interessante que você fez foi: o que acontece se você perder o seu emprego? Você precisa voltar para o seu país? Bem, isso depende do tipo de visto que você tem, mas para a maioria das pessoas de fora da União Europeia, isso significa que você tem 3 meses para encontrar um novo emprego. Se não conseguir emprego em 3 meses, terá que ir embora. Porém, pode pedir um visto de procura de emprego e ganhar mais 6 meses. Também vale citar que a Alemanha possui um programa de visto férias-trabalho. Isso significa que qualquer pessoa de fora da União Europeia, desses países aqui, entre 18 e 31 anos pode conseguir um visto de férias-trabalho. Isso significa que você pode vir para cá com relativa facilidade, trabalhar um pouco ou não, e ver se realmente gosta daqui. Eu mesmo fiz 2 anos de visto de férias-trabalho no exterior, um na Austrália e um no Japão, e se você tiver a oportunidade de fazer isso, faça! É incrível. Você aprenderá muito sobre outra cultura e o funcionamento de um país diferente. Se for de um desses países, inscreva-se agora. Certo, falamos muito sobre trabalho e empregos, mas você ainda não sabe onde procurá-los. Então, na Alemanha, temos algumas plataformas que são usadas mais do que outras, mas a maior é a do governo. Arbeitsagentur, ou Centro de Empregos. Você pode simplesmente se registrar lá e procurar todos os empregos disponíveis, e há muitos supervisores que podem te ajudar a encontrar um emprego, te dar conselhos sobre o que você precisar. As maiores plataformas privadas usadas na Alemanha são o LinkedIn e o Stepstone. Então, com certeza, dê uma olhada nela se você ainda não conhece. E para todos os preguiçosos de plantão, também existe a possibilidade de se cadastrar em empresas de recrutamento. Grandes empresas contratam headhunters para buscar pessoas, então estar na lista deles não faz mal. Claro que existem inúmeras outras plataformas que você pode usar, mas essas são as maiores. Então, boa sorte na busca por um emprego. Vamos passar para os sindicatos, aquilo que todo empregador odeia. Os sindicatos são algo bem importante na Alemanha. Cerca de 20% de todos os funcionários aqui são membros de algum sindicato. Se você não sabe o que é um sindicato, é uma associação de trabalhadores que juntos enfrentam seus empregadores para lutar por seus direitos trabalhistas, melhores condições de trabalho, salários mais altos e assim por diante. Quando há greve na Alemanha e você precisa ir a pé ao trabalho porque ônibus ou trens pararam, pode apostar que foi organizada por um sindicato. Sindicatos ajudam especialmente estrangeiros, que geralmente conhecem pouco seus direitos na Alemanha. Filiar-se a um sindicato oferece benefícios como apoio, orientação e negociação por melhores salários e fazer valer seus direitos trabalhistas. Existem diferentes sindicatos para diferentes setores, é claro. Se o contrato que você assinou com o empregador diz que você recebe 2.000 euros por mês e tem 20 dias de férias por ano, mas os sindicatos já negociaram por aquele setor. Alguns contratos de trabalho dizem que, para esse tipo de trabalho, você recebe 3.000 euros de salário e 30 dias de férias por ano. Você pode fazer uso desses contratos de trabalho e seu contrato original automaticamente se transforma no contrato sindical com as melhores condições. Mas é claro, você só pode fazer uso disso se for membro de um sindicato. Se não for membro, não terá esse contrato melhor. Mas qual é o custo para ser membro? Bem, defender seus direitos trabalhistas assim vai te custar cerca de 1% do seu salário bruto. O que acha disso? Vale a pena? Só você pode responder essa pergunta. Agora, desemprego. Um dos assuntos favoritos de todo berlinense. Haarsquare e o dia é seu. Jung. Jo, Mann.
Apesar de tudo isso, a Alemanha tem uma das menores taxas de desemprego de toda a Europa, ficando em 3,1%. Mesmo desempregado aqui, você não precisa se preocupar com moradia ou fome. A Alemanha, sendo um estado social, garante uma vida decente mesmo sem emprego. Todo mundo que trabalha também tem que pagar o seguro-desemprego. E se você perder o emprego, esse seguro-desemprego entra em ação e você ainda receberá dinheiro todo mês. Se ficar desempregado, você deve ir à Agentur für Arbeit ou ao centro de empregos, onde coletarão seus dados e designarão um orientador para ajudar na busca de emprego. Existem dois tipos de benefícios de desemprego, a LG1 e 2. A LG1 é o melhor, mas você só vai recebê-lo se tiver trabalhado por um determinado período nos últimos 3 anos. Em geral, pode-se dizer que se você trabalhou por mais de 12 meses nos últimos 3 anos, tem direito a 6 meses de benefícios do LG1. E se você trabalhou por mais de 24 meses, vai receber por um ano inteiro. Mas quanto você vai receber? Bem, dependendo se você tem filhos, você vai receber entre 60% e 67% do seu salário líquido. Se seu salário líquido era 2.500 euros mensais, você receberá pelo menos 1.500 euros em benefícios de desemprego. E aqui, realmente não importa se você é alemão, europeu ou de outro lugar. Se você trabalhou na Alemanha e contribuiu para o seguro, receberá os benefícios de desemprego. Vale destacar que seu seguro de saúde está totalmente coberto nesse período, então não se preocupe com isso. E então tem o LG2, também chamado de Hartz IV. Esse não tem limite de tempo, você pode receber pelo resto da vida, se for o caso. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre o Hartz IV, então se você quiser saber mais sobre isso, aqui está o link do vídeo. Confira, só não mencionei naquele vídeo que nem todo estrangeiro consegue isso facilmente. Então não importa se você é europeu ou de outro lugar, você precisa ter morado na Alemanha por pelo menos 5 anos para ter direito a isso. É um sistema ótimo no geral, mas claro que também tem pessoas que estão se aproveitando desse sistema. Só em Berlim, estima-se que organizações criminosas estejam desviando centenas de milhões de euros desse sistema todos os anos. Certo, vamos falar um pouco sobre a aposentadoria. O seguro de aposentadoria é obrigatório na Alemanha. Ao trabalhar, é preciso contribuir com 20% do salário bruto para o fundo de aposentadoria. Esse valor não pode ser usado, pois vai direto para o fundo. Você só vai ver esse dinheiro quando se aposentar, que atualmente é aos 67 anos. Mas eles já estão discutindo aumentar essa idade para 70 anos, quem precisa de tempo livre quando está velho, né? Só trabalha até morrer. Como mencionei, a força de trabalho na Alemanha está caindo. Faltam jovens para sustentar as aposentadorias dos mais velhos. Então o governo está realmente perdendo bilhões de euros todos os anos só para manter esse sistema funcionando. E mesmo que você já esteja aposentado e tenha trabalhado a vida toda, contribuído a vida toda para esse fundo, provavelmente não é o suficiente para ter uma vida boa. O alemão médio que ganhava 2 ou 3 mil euros mensais ao se aposentar costuma receber menos de 1.500 euros por mês desse fundo. Então isso não é realmente uma vida confortável, você só consegue cobrir o básico. E adivinha? Ainda é preciso pagar impostos sobre sua aposentadoria. Se trabalha na Alemanha, não confie no fundo de aposentadoria. Você tem que fazer seus próprios investimentos, comprar sua própria casa, ou apartamento, ou algo assim para a sua velhice. De qualquer forma, falar sobre previdência no momento não faz muito sentido na minha opinião, porque ela vai entrar em colapso de qualquer jeito e todos nós teremos que trabalhar até morrer. É isso que o governo quer. Porque quanto mais tempo a gente trabalha, mais impostos a gente tem que pagar, né? Alguém fez uma pergunta interessante. E se você quiser emigrar e passar a velhice em outro país, ainda receberá sua aposentadoria no exterior? Bem, depende um pouco. Se você escolher um país que faz parte da União Europeia, não há problema algum. Você vai receber sua aposentadoria normalmente, e o seguro de saúde, assim como receberia na Alemanha. Mas se quiser morar fora da União Europeia, a situação é mais complicada. Ao mudar para um país com um acordo de seguridade social com a Alemanha, você geralmente recebe a aposentadoria completa com seguro de saúde. Se você optar por um país fora dessa lista, continuará recebendo sua aposentadoria alemã, mas a tributação provavelmente mudará. A renda da aposentadoria é tributável, e conforme o acordo fiscal entre a Alemanha e o país, pode haver tributação dupla. Primeiro pela Alemanha e depois pelo país que escolher. Outro problema é perder o direito ao seguro de saúde, o que não é ideal considerando a idade avançada. Mas isso não impede os aposentados alemães de se mudarem para o exterior. Na verdade, é algo muito popular de se fazer. Atualmente, há quase 2 milhões de aposentados alemães vivendo fora do país. As pessoas buscam não só um clima melhor, mas também mais qualidade de vida.
pois mesmo que sua aposentadoria alemã talvez não seja suficiente para viver bem na Alemanha, ela pode permitir que você viva muito bem em outro país. Vou responder a última pergunta antes de encerrar. A dúvida mais comum foi: é preciso falar alemão ou o inglês basta para conseguir um emprego na Alemanha? Eu diria que isso realmente depende de onde você quer trabalhar na Alemanha e de que tipo de emprego você quer ter. Se você quiser trabalhar em Berlim, não é necessariamente preciso falar alemão. Se você quiser trabalhar no interior, com certeza vai ter que aprender alemão. Mas eu diria que a indústria onde é mais fácil conseguir um emprego sem falar alemão é o setor de TI. E é bom saber que há 100 mil vagas abertas. Certo? Mas mesmo lá, pode ter certeza de que, se você falar alemão, suas chances são maiores, porque aí existem mais possibilidades do que você pode fazer aqui. Então, para resumir tudo, os alemães têm mais de um mês de férias por ano. Não querem mais trabalhar em empregos de trabalho físico, não precisam ir trabalhar se estiverem um pouco doentes, têm até 2 anos de licença parental, precisam fazer pausas a cada poucas horas, e agora nem querem mais ir ao escritório. Se isso não parece preguiça, eu não sei o que parece. Mas enfim, o que você acha disso tudo? Gostaria de trabalhar na Alemanha? É melhor ou pior que no seu país? Até a próxima, né? Até logo.